Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler Parábolas de Jesus, capítulo 11, Onde encontrar a verdade. Lembrando aos irmãos, esse é um resumo do meu resumo. Recomendo aos irmãos, vão lá no aplicativo da Bíblia, leiam o capítulo completo, ouçam o audiobook, para que os irmãos possam buscar por si mesmos a verdade, não confiem em mim. E hoje, nesse capítulo, nós vamos ver um pouco disso. Então vamos lá, Parábola de Jesus, capítulo 11, onde encontrar a verdade. Todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Essa é uma parábola de Jesus e eu não sei se o irmão já teve a oportunidade de ouvir essa parábola. Eu nunca tinha reparado nela até encontrar esse verso. Então, quando nós buscamos na palavra e não ficamos só no ouvir, nós conseguimos aprender muito mais. Na igreja, nos nossos púlpitos, eu nunca ouvi essa palavra e hoje nós vamos ver uma variedade de lições que nós podemos tirar de uma única parábola que está em um único verso da Bíblia. Mateus 13:52. Então vamos lá, vamos continuar. O pai de família não acumula o tesouro adquirido. Serve-se dele para partilhar com outros, e pelo uso o tesouro aumenta. O pai de família tem coisas preciosas, novas e velhas. Assim Cristo ensina que a verdade confiada aos discípulos deve ser anunciada ao mundo, e partilhando o conhecimento da verdade, ele aumentará. Todos os que recebem de coração a mensagem do Evangelho almejarão proclamar. Então aqui nós temos uma lição. Esse tesouro que tira coisas novas e velhas é o Evangelho. E sempre que nós estamos compartilhando o Evangelho, estamos levando a mensagem de alguma forma, principalmente porque isso é o principal, com as nossas vidas, proclamando a mensagem, quanto mais nós fazemos isso, mais conhecimento adquirimos. Hoje foi uma prova para mim, que eu aprendi uma coisa nova aqui e já estou compartilhando com os irmãos. Devemos sempre compartilhar a mensagem e nós vamos crescendo espiritualmente. Das tuas mãos recebemos, das tuas mãos te damos. Então, conforme vem a bênção de Deus, nós compartilhamos e Deus vai continuando dando bênçãos a nós. E aqui outro ponto. Todos que recebem no coração a mensagem do Evangelho almejarão proclamá-la. Então, tem esse desejo de proclamar. Continuando. É antinatural que qualquer pessoa mantenha em secreto essas coisas. E quem está possuído do amor de Cristo, não o fará. A pessoa que está verdadeiramente transbordando do amor de Cristo não esconde o tesouro do Evangelho consigo mesma, não guarda para si mesma, ela acaba compartilhando, ela acaba levando a mensagem. E essa é uma coisa que eu não entendi durante muito tempo quando a minha avó foi a primeira da minha família que se converteu a uma religião cristã. Ela não é adventista, mas ela, enfim, entrou numa igreja, começou a estudar e ela todo momento falava que Jesus amava a gente, que Jesus morreu pela gente, que deveríamos aceitar Jesus. E ela falava isso e eu não entendia. E agora, não agora, mas depois, quando eu conheci a Cristo, eu passei a entendê-la. Quando nós de fato somos transformados pelo amor de Cristo, o amor de Cristo nos transborda, nos transforma. E nós não conseguimos conter isso em nós mesmos. Nós levamos a mensagem. Como saber se uma pessoa está verdadeiramente convertida? Ela proclama a mensagem, ela leva a mensagem, ela vive a mensagem. Na mesma proporção em que o Senhor os tornou depositários da verdade sagrada, será seu desejo que outros recebam a mesma bênção. Eu quero compartilhar essa bênção, é de graça, todos podem ter. Eu não vou ganhar nada escondendo Cristo em minha vida, Cristo na minha casa, Cristo só para mim. Eu compartilho com as pessoas, porque da mesma forma que eu fui transformado, que eu transbordo de amor, outras pessoas também podem assim ser. Divulgando os ricos o tesouro da graça de Deus, ser-lhes-á concedido mais e mais graça de Cristo. Quanto mais eu levo a Cristo às pessoas, quanto mais eu levo as boas novas, mais eu recebo. É possível receber mais de Cristo? Sim, nós vamos receber por toda a eternidade. E começamos isso aqui e agora, quando eu levo a Cristo às pessoas à minha volta.
Terão o coração de uma criancinha em sua simplicidade e obediência irrestrita. Sua alma almejará a santidade e ser-lhes-á revelado sempre mais os tesouros da verdade e da graça para serem dados ao mundo. Sempre vamos levar mais verdades, porque temos mais conhecimento de Cristo. As verdades vão se desdobrando diante dos nossos olhos e nós vamos acabar recebendo mais verdades, vamos conhecer mais. É uma bola de neve que começa pequena e ela vai crescendo. Na pesquisa da verdade devem confiar em Deus e não na inteligência dos grandes homens, cuja sabedoria é loucura para Deus. E é por isso que toda vez eu começo os vídeos aqui falando: não confie em mim, vão lá, busquem por si mesmos. Se não confia no aplicativo da Bíblia, porque foi eu que fiz, tem os livros na internet também, vão lá, olhem, não confiem nos livros em português também, olhem em inglês. Eu fiz o aplicativo da tradução dos livros da Ellen White, traduzindo eles de forma automática. Ainda está traduzindo porque tem um limite para traduzir por mês. E você acaba vendo que tem coisas que são diferentes no português, no inglês. Tem coisas que não estão no português, que não foram traduzidas. Então, devemos sempre estar buscando direto da fonte. Quanto mais próximo do original, melhor. Se você está estudando a Bíblia, a sua Bíblia, em português, estudou em uma versão, outra versão, agora busca as versões mais originais, vai aprender hebraico, vai pegar a Bíblia mais próxima do original, compara, veja, e tem muitas coisas que a gente vai aprendendo. Tem um verso lá de Hebreus, eu esqueci agora, que na maioria das traduções está Josué, em umas traduções está Jesus. E qual que é o original? E aí você vai na origem do nome e você acaba vendo que é muito próxima a semelhança. E por isso tá Josué ou Jesus. Depois eu vou deixar nos comentários aqui abaixo qual que é esse verso, que eu não lembro agora de cabeça. Mas, enfim, os irmãos conseguem aprender mais. A gente vai começando a ver a verdade se desdobrando diante dos nossos olhos. Deus vai nos dando mais capacidade de entendimento. E não precisamos de homens instruídos para isso. Basta apenas a nossa força de vontade com o auxílio divino. E o que é a minha força de vontade? Orar a Deus, abrir a Bíblia, estudar e ler. O Senhor comunicará ao inquiridor o conhecimento de si mesmo, pelos canais por ele prescritos. Deus vai nos comunicar o conhecimento dele através das Escrituras, através da natureza. Deus vai abrir os nossos olhos para que possamos compreender mais e mais da verdade. Se o seguidor de Cristo crer em sua palavra e praticá-la, não haverá ciência no mundo natural que não possa compreender nem apreciar. Eu tenho dificuldade de aprender química, os jovens, eu tenho dificuldade de aprender física, eu tenho dificuldade de aprender biologia. Conforme eu me conecto com Deus, eu aprendo com Deus, conforme Deus vai me dando conhecimento e capacidade, lógica e raciocínio, Deus vai me instruindo em toda a verdade, e essas coisas que são, vamos dizer assim, as obrigações da maioria nos nossos dias, ficam sendo muito mais fáceis. Eu começo a aprender a matemática mais fácil, eu começo a aprender línguas mais fácil, eu consigo aprender outros idiomas, porque Deus vai abrindo os olhos. E eu fico vendo muito além do que aquilo que a minha capacidade natural caída me permite ver. Porque Deus vai abrindo meus olhos, Deus vai desvendando os mistérios para mim. Nada há que não lhe forneça meio de partilhar a verdade com outros. A história natural é um tesouro de conhecimento, em que todo estudante na escola de Cristo pode obter. Todos que estão matriculados na escola dos céus, em que Cristo é o professor, podem aprender de tudo. Nada deve nos limitar à capacidade, nada, inclusive nós, não devemos nos limitar àquilo que nós conhecemos agora. Eu já conheço, eu sei que Jesus morreu na cruz, me salvou, eu sei que tenho que guardar o sábado, eu sei que eu não posso comer tais coisas. E se limitar a isso. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós cavamos no tesouro da palavra de Deus, mais Deus vai revelando a nós, mais Deus vai nos dando. E é nosso dever compartilhar isso. Quando nós compartilhamos isso, Deus também vai nos dando cada vez mais. E vira essa bola de neve. Na palavra escrita é que está revelado com maior clareza o conhecimento de Deus ao homem caído. Nela estão as inesgotáveis riquezas de Cristo. Inesgotáveis riquezas, não importa o quanto você estude a palavra de Deus,
Eu estudo 10 horas por dia, todos os dias a Bíblia, estudo Espírito de Profecia. Não importa o quanto você estude, sempre haverá algo mais para aprender de Deus. E será assim por toda a eternidade. A palavra de Deus abrange as Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Um não está completo sem o outro. Cristo declarou que as verdades do Antigo Testamento são tão preciosas quanto as do Novo Testamento. E aqui, quando a gente volta lá no início da parábola, que fala... Deixa eu voltar aqui no início da parábola. Eu marquei ali para não me perder. Tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O Novo e o Antigo Testamento, ou seja, as verdades sendo reveladas. Eu marquei e me perdi. Aqui. Tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento são de onde escavamos o tesouro de Deus. Eles se complementam um ao outro. O Antigo Testamento mostrava o que Jesus, como Jesus viria, como Jesus faria. O Antigo Testamento é uma sombra de quem era Jesus e o Novo Testamento é a revelação de quem é Jesus. Um completando o outro. Nenhum dos dois pode ou deve ser descartado. Os dois devem ser objetos dos nossos estudos hoje. Cristo manifesta aos patriarcas simbolizado no serviço sacrificial retratado na lei, revelado pelos profetas, é o tesouro do Antigo Testamento. Cristo é o tesouro do Antigo Testamento. Cristo está em todas as páginas do Antigo Testamento. Cristo se revelou no Antigo Testamento. Cristo em sua vida, morte e ressurreição. Cristo, como é manifestado pelo Espírito Santo, é o tesouro do Novo Testamento. Nós tiramos tesouros, o mesmo tesouro de ambos. E quanto mais escavamos a ambos, mais nós aprendemos com ambos. Nosso Salvador, o resplendor da glória do Pai, tanto é o Antigo como o Novo. O Antigo e o Novo Testamento. Cristo está revelado em ambos. Muitas pessoas, nos nossos tempos de hoje, gostam de rejeitar o Antigo, falando que é um Deus que não existe mais, um Deus irado, um Deus raivoso, um Deus de vingança. Tudo mentira. Uma falta de compreensão por não se aprofundar nas Escrituras, porque se aprofundassem, se compreendessem, se permitissem que Deus lhes abrisse os olhos, de fato, sem os seus preconceitos, porque eu não quero deixar de comer minha carne de porco, eu não quero guardar o sábado, porque as pessoas colocam os seus preconceitos, as suas vontades, em cima daquilo que está escrito, então elas têm que rejeitar aquilo para falar, então agora aqui tudo mudou. Lá era diferente, lá eu tinha que observar a lei, agora aqui é só a graça. Quando na verdade um complementa o outro, quando o outro um aponta para o outro. Cristo não teria a mesma glória em si se não tivesse o Antigo Testamento. Nem sei se eu falo uma palavra errada, não teria a mesma glória. Deixa eu ver. Sim, Cristo teria a mesma glória, mas ele não seria tão facilmente aceito se não tivesse o Antigo Testamento confirmando. Tanto é que quando ele ressuscitou, ele foi mostrando, não foi assim que Moisés e os profetas disseram, ou seja, apontando tudo como deveria acontecer. Devemos tomar cuidado com as palavras para não falar algo errado. E se eu falar algo errado, perdão a mim, que eu sou homem, falho, estou aprendendo e estudando com os irmãos. E não tem nenhum problema em vir aqui e pedir desculpas e corrigir os meus erros. Vou pular alguns textos aqui, que tem bastante coisa e já estamos em 3 minutos. As verdades da redenção são suscetíveis do desenvolvimento e expansão constantes. Embora velhas, são sempre novas e revelam constantemente ao pesquisador da verdade maior glória e força mais potente. Quanto mais nós estudamos a obra da redenção, mais nós aprendemos. A mesma palavra, inesgotável, pode ser aplicada aqui. É inesgotável o assunto e o conhecimento. É inesgotável o tempo que deveria ser inesgotável, o tempo que deveríamos aplicar no estudo e meditação de como foi a obra de redenção, os momentos finais da vida de Cristo. Porque isso nos encheria mais de força, nos mostraria e nos revelaria maior glória e mais força de Deus. E seria revelado a nós esses tesouros. As velhas verdades são todas essenciais. A nova verdade não é independente da antiga, mas um desdobramento dela. Só compreendendo as velhas verdades é que podemos entender as novas. Se eu não consigo compreender o Velho Testamento,
eu não consigo compreender o Novo Testamento, se eu não consigo compreender como que a palavra de Deus apontava para Cristo lá, como é que eu vou entender a Cristo aqui? Tanto é que quando Jesus veio no caminho de Emaús, ele vai explicando ali para os discípulos, Cleopas e o outro, que não é mencionado o nome, desde o Antigo Testamento, Moisés, e foi desdobrando as Escrituras para que a fé deles não ficasse apenas ele ressuscitou, mas se confirmasse nas Escrituras. O homem que rejeita ou despreza a nova não possui realmente a velha. Para ele perde seu poder vital e torna-se forma inanimada. Há homens que professam crer e ensinar as verdades do Antigo Testamento, ao passo que rejeitam o Novo. E a gente vê muitos judeus rejeitando o Novo, rejeitando a Cristo. Pela recusa de aceitar os ensinos de Cristo, mostram que tão pouco creem o que disseram os patriarcas e profetas. Se eles não aceitam o Novo, eles rejeitam tudo aquilo que os profetas falaram. Mas eles agora, voltando, aqueles de hoje que aceitam só o Novo, é a mesma coisa, eles rejeitam o Antigo, a mesma coisa, os mesmos erros se cometendo, só que invertendo sempre os extremos. Satanás é astuto nesse tema, sempre levando tudo para a esquerda, tudo para a direita, e aqueles centralizados, aqueles que estudam, aqueles que buscam compreender, aqueles que de fato aplicam a verdade de Deus em sua vida, esses são rejeitados. Eles são ignorados. Muitos que pretendem crer e ensinar o Evangelho encontram-se em erro idêntico. Rejeitam as Escrituras do Antigo Testamento, das quais Cristo declarou: são elas que de mim testificam. Rejeitando o Antigo, rejeitam efetivamente o Novo, pois ambos são parte de um todo inseparável. Não é e não devemos separar Antigo e Novo, eles devem caminhar juntos. A Bíblia deve estar por completa. Não, vamos fazer uma Bíblia aqui reduzida, só o Antigo Testamento, vamos fazer uma Bíblia só o Novo Testamento. Não, devemos compartilhar tudo junto, para que todos tenham acesso a toda a palavra de Deus. Ninguém pode apresentar corretamente a lei de Deus sem o Evangelho, ou o Evangelho sem a lei. A lei é o Evangelho consolidado, e o Evangelho é a lei desdobrada. A lei é a raiz, e o Evangelho é a fragrante flor e os frutos que produz. O Evangelho, as raízes. O Evangelho, a flor. A lei, as raízes. Não dá para ter flor sem raiz. E uma raiz que não produz flor, que não cresce, que não floresce, também não serve de nada. Por isso, ambos devem caminhar juntos. Por isso, os nossos estudos devem ser do Antigo e do Novo Testamento. Devemos sempre estudar a Bíblia como um todo, um pouco aqui, um pouco ali, para termos a compreensão completa. Nesta vida não entenderemos o mistério do amor de Deus em entregar seu Filho para a propiciação por nossos pecados. A obra do nosso Redentor na terra é e sempre será assunto que há de exigir o máximo de nossa atenção, o máximo da nossa mais atenta imaginação. Por mais que tentemos imaginar, não conseguiremos compreender o mistério do amor de Deus. Estudaremos isso, e os anjos já estudam isso por toda a eternidade. Vamos ficar estudando o mistério do amor de Deus. É incompreensível. O homem pode empenhar toda a sua faculdade mental no esforço de penetrar esse mistério, mas a sua capacidade de compreensão desfalecerá e fadigar-se-á. O pesquisador mais esforçado ver-se-á diante de um mar ilimitado e sem praias. Não importa o quanto você tente compreender o amor de Deus, é inesgotável, é inexplicável. Não conseguiremos explicar o amor de Deus se estudássemos por toda a eternidade. Compreenderemos a misericórdia de Deus justamente na proporção em que apreciamos o sacrifício por nós. Nós começamos a vislumbrar, a compreender um pouquinho, uma fração, quando nós olhamos o sacrifício de Deus por nós. Quando nós olhamos Cristo na cruz, a misericórdia começa a ter ali um vislumbre. Começamos a vislumbrar a misericórdia de Deus. Já estamos em 19 minutos, eu vou pular, tinha mais um monte de parágrafos aqui. Por isso que eu digo aos irmãos, vão lá no aplicativo da Bíblia, leiam o capítulo completo. Tem muitas lições
que não dá para passar aqui em 20 minutos. Através dos séculos infinitos, o tema da redenção ocupará o coração, mente e língua dos remidos. Através dos séculos infinitos, por toda a eternidade, o mesmo tema da redenção, o mesmo tema que nós estudamos aqui, bem resumidamente, de Jesus na cruz, que nós vemos estudando durante todo o Degenerar de Todas as Nações, principalmente os capítulos finais, estará no nosso coração, mente e língua. Os remidos, aqueles que saíram dessa terra, aqueles que venceram aqui e foram salvos pelo sangue de Cristo. Esse tema estará constantemente em suas línguas, em seus pensamentos. Eles compreenderão as verdades que Cristo almejava abrir a seus discípulos e para cuja assimilação, porém, não tinham suficiente fé. Mesmo hoje, nós não temos fé suficiente para compreender tudo aquilo que Cristo queria revelar a nós. E nós iremos aprender isso na eternidade. Sempre e sempre nos serão reveladas novas visões da perfeição e glória de Cristo. Sempre e sempre nos serão reveladas novas visões da perfeição e glória de Cristo. Estaremos constantemente aprendendo de Cristo por toda a eternidade. Através dos séculos eternos, o fiel pai de família tirará de seu tesouro coisas novas e velhas. Durante toda a eternidade, Cristo estará nos ensinando, estaremos aprendendo com o nosso Senhor por toda a eternidade. Mesmo esse tema que não sairá das nossas línguas, das nossas mentes, do nosso pensamento, estaremos aprendendo mais coisas ainda por toda a eternidade. É algo que nossa mente limitada hoje não consegue compreender. Como é que eu posso estudar um tema por toda a eternidade e ainda continuar aprendendo mais coisas? Por isso que eu tenho repetido aos irmãos, estudem a palavra de Deus. Sempre há algo novo para aprender. Tinha um texto aqui que eu tinha separado, mas que eu não vou achar agora, que eu pulei muitos aqui. Mas sempre tem aqueles irmãos que vão pregar na igreja e falam, vamos ver parábola tal de um outro ponto de vista. Vamos ver parábola tal de outro ponto de vista. E de fato, se todos os irmãos que você já conheceu na sua vida, se todos os irmãos pregassem um mesmo sermão sobre um mesmo verso, poderia ser tirado uma lição diferente de cada sermão. Hoje nós somos em 8 bilhões no mundo, se eu não estou enganado. Se cada pessoa desses 8 bilhões pegasse o mesmo verso para estudar, poderia ser tirado uma lição diferente do mesmo verso. E poderemos pegar um mesmo verso e tirar uma lição cada dia da eternidade, uma lição diferente. E esse aprendizado, esse conhecimento de Deus deve começar hoje em nossas vidas, pegando nossas Bíblias e estudando, entrando em contato com Deus, permitindo que Ele nos fale através da sua palavra. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queira comentar para a gente crescer e estudar junto, deixa nos comentários. Pedidos de oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedindo, Senhor, por favor, trabalhe em nossas vidas, Senhor. Nos dê forças, nos dê capacidade para entendermos a Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que o Senhor desdobre a verdade a verdade do Evangelho em nossa frente, Senhor. Que possamos cada dia compreender mais e que possamos, de fato, nascer como discípulos no Teu reino. Que possamos, Senhor, levar essa mensagem que o Senhor nos revela hoje a todas as pessoas a que pudermos, Senhor. E que o Senhor continue nos dando mais e mais e que compartilhemos mais e mais, Senhor. Para que breve Jesus volte para nos salvar daqui. Que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós e que a obra dele de imprimir o caráter perfeito de Cristo em nós se inicie hoje, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.